Segundo Crônicas 30, versão King James atualizada. Passados esses acontecimentos, Ezequias ordenou que mensageiros fossem por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, convocando-os a comparecer à casa de Yahvé em Jerusalém para celebrarem juntos a Páscoa em honra de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Porquanto o rei havia chegado a um consenso com seus príncipes, oficiais e toda a comunidade em Jerusalém, a fim de realizarem o sacrifício da Páscoa no segundo mês. Esse retardamento da celebração em relação à data prescrita deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficiente, bem como o próprio povo ainda não havia conseguido se reunir todo em Jerusalém. Sendo assim, essa solução pareceu boa aos olhos do rei e de toda a assembleia. Então decidiram anunciar uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para vir e fazer o sacrifício da Páscoa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, porquanto muitos não a celebravam de acordo com o que estava escrito. Assim, por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, munidos de cartas assinadas pelo rei e pelos oficiais, e proclamavam a seguinte mensagem: Ó israelitas, voltai para Yahvé, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele volte a sua face para o restante de vós, que escapastes da mão dos reis da Síria. Não sejais como vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor Deus de seus pais, de modo que os entregou à destruição, como vedes claramente. Não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sede submissos a Yahvé o Senhor e entrai no seu santuário, que ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servi ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de vós. Portanto, se voltardes os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que os aprisionaram e os sujeitaram à escravidão. E eles retornarão para essa terra, pois Yahvé, o Senhor vosso Deus, é bom e compassivo, e não desviará de vós se voltardes para ele. Os mensageiros visitaram cidade por cidade, em Efraim e em Manassés, e chegaram até Zebulon, mas o povo riu e zombou deles, e os fez passar por grande humilhação. No entanto, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon demonstraram ter um coração sensato e humilde e decidiram partir para Jerusalém. Por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhes senso de unidade, de pensamento para executarem o que o rei e seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos ázimos, os pães sem fermento. Eles destruíram todos os altares pagãos que havia em Jerusalém, tomaram todos os altares onde eram queimados incensos aos ídolos, juntaram tudo e jogaram no ribeiro do vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos à casa de Yahvé, o Senhor. Em seguida, assumiram seus postos no serviço religioso, em conformidade com o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue dos animais que os levitas lhe entregaram, porquanto ainda havia muitos na comunidade que não tinham se santificado. Então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em lugar e favor de quem não estava purificado, isto é, cerimonialmente limpo, e que, por esse motivo, não podia consagrar o seu cordeiro pascal ao Senhor. Contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava prescrito. Todavia Ezequias orou por eles, suplicando que Yahvé, o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digne a perdoar o erro e o pecado de todo aquele que sinceramente inclina seu coração para buscar a Deus, a Yahvé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja cerimonialmente limpo conforme as regras do santuário.
E Yahvé, o Senhor, ouviu o apelo e a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram a Yahvé, o Senhor, todos os dias com instrumentos de som de grande ressonância e estridência, cantando a plenos pulmões ao Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade no serviço de Yahvé. Eles comeram das ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas de paz e dando graças ao eterno Deus de seus pais. Então, toda a comunidade decidiu prolongar a grande festa por mais 7 dias e a celebraram com muita alegria. O próprio Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes à comunidade para os sacrifícios. E os chefes apresentaram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas diante da assembleia. E muitos sacerdotes se consagraram. Assim, toda a comunidade de Judá se alegrou juntamente com os sacerdotes e levitas e com todas as pessoas que haviam atendido ao convite para essa grande reunião, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam nos territórios de Israel e Judá. Houve, portanto, grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido evento de tais proporções na cidade. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e tomaram posição para impetrarem a bênção ao povo. E Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, à santa habitação de Yahvé.